O nosso conceito de bem-sucedido, ele é muito prejudicial. Ele envolve você não cuidar da sua saúde, ele envolve você estar sempre ocupado, ser algo positivo, e é uma coisa que a gente não se questiona, né? Relaxamento acaba sendo celular, multitarefa é uma coisa básica hoje, todo mundo tem que fazer isso, você tem que estar conectado, você tem que estar responsível, você tem que, e isso é devastador, né? Então a gente nunca teve tantos casos de ansiedade, depressão como a gente está tendo agora, e aí muitas vezes a gente não quer olhar para isso também, né? A gente quer estar no prazer, né? Prazer é vida, né? Então a gente acaba fugindo, né, para seja excesso de álcool, ou excesso de comida, ou compra, ou a gente fica distraído com várias coisas, Netflix, e não atua nesse problema. O que é sucesso para você? Na época que eu trabalhava no banco, eu achava que sucesso era você ter uma quantidade de dinheiro grande, né, ter um cargo importante. Então eu relacionava muito sucesso ao cargo ou ao acúmulo, né? Quanto dinheiro na conta, ou quantas pessoas reportam para você na sua empresa. Então o sucesso era muito parecido para mim com o que os outros achavam que era sucesso, né? Então às vezes eu nem estava feliz, eu percebia que eu nem me conectava tanto com aquilo, mas eu estava naquela busca por sucesso, né? Naquela busca por conseguir realizar alguma coisa, atingir, que é uma rota segura, né? Você conquistar essa segurança financeira, independência, e que no meu caminho eu vejo que foi muito válido, assim, né? Quando eu olho minha jornada, minha trajetória, essa busca por realizações e por conquistar coisas, né? Conquistar coisas e projetar essa felicidade na conquista das coisas. Eu conquistava aquela coisa e queria outra, conquistava aquela coisa e queria outra. Então hoje eu me pergunto muito o que é sucesso, né? E qual que é a relação do sucesso que você tem com comparação? Com você se comparar com o outro é mais bem sucedido que eu, então eu preciso ir mais, né? Eu vejo às vezes, sei lá, essa galera, Jeff Bezos, Elon Musk, indo para Marte, assim, né? Nada contra, mas tem tanta coisa na Terra que dá para fazer, né? Se você é um multibilionário, assim, né? Tanta coisa que dá para fazer, mas meio que quem chega primeiro em Marte, assim, né? Então, vejo muitas vezes o que é sucesso pra gente é mais esse joguinho de comparação, assim, a gente meio ficou preso numa etapa da infância, né? Então, eu vejo na minha jornada depois disso, eu saí em várias mídias, ganhei vários prêmios, investimentos, várias coisas foram acontecendo que traziam essa realização externa, né? Ou dinheiro, ou fama, ou possibilidade de poder, né? E eu vejo que uma armadilha que isso é pro ego, assim. Tem uma frase do Jim Carrey que ele fala que ele queria que as pessoas fossem todas ricas e famosas para elas perceberem que ser rico e famoso não traz felicidade, né? Porque às vezes a gente projeta nisso, né? Quando eu for rico e famoso, aí sim eu vou ser feliz, né? E na verdade essa ideia de sucesso, ela se desconstruiu para mim com burnout, com uma depressão, seja um período de uma úlcera no banco, que eu não conseguia ter a saúde que eu tinha para fazer as coisas e me fez questionar minhas decisões, e na época da Worldpackers, uma depressão que me deixou sem energia, sem motivação, por não estar cuidando do corpo. Mesmo tendo um propósito, mesmo tendo uma vida que tinha um propósito, ela não tinha equilíbrio. Então eu acordava às 6 da manhã, muito café, muito contrato, reunião e desconexão com o propósito, que foi o porquê eu comecei aquilo, né? Então isso acontece com muitos empreendedores e muitos empreendedores sociais, muita gente que trabalha em indústrias estão se questionando hoje sobre essa questão do que é sucesso e o que vale a pena. Então a pandemia fez as pessoas refletirem muito, né? Tanto sobre a vida, sobre a fragilidade da vida, sobre o trabalho remoto, sobre estar perto da família, sobre estar numa cidade que faz sentido para você, sobre produtividade, essa pressão por fazer mais. Então acho que são reflexões essenciais, mas que na essência elas se resumem ao que é sucesso para você. Para mim hoje tem a ver com liberdade, tem a ver com saúde, tem a ver com bem-estar, tem muito a ver com conexão com natureza para mim, qualidade do ar, da água, dos pensamentos, tem a ver com minhas paixões, tem a ver com eu fazer o que eu gosto, estar com quem eu gosto, poder dedicar energia para minha família e não estar naquela vibe, tô no trabalho, tô pensando na família, tô na família, tô pensando no trabalho. Esse excesso de fazer e essa demanda infinita que tem por fazer mais coisas, né? Será que isso é sucesso mesmo, né? E eu vejo que eu tenho esse padrão, assim, estou constantemente buscando mais coisas para fazer, mais coisas para realizar, e muitas vezes com muito propósito mesmo, mas que eu tenho que parar e olhar assim, não, eu tenho que olhar para minha saúde, como é que estão minhas relações, como é que está meu sono, como é que está o meu corpo mesmo, né? Estou tendo dores no corpo, né? O que eu estou me alimentando? Ah, não tenho tempo para me alimentar melhor, né? Ou não tenho dinheiro? Como é que você está priorizando o seu tempo, priorizando o seu dinheiro? Então o sucesso para mim é uma palavra que diz muita coisa, mas que ela é muito viesada hoje por uma associação com dinheiro. Que dinheiro, tanto como papel, quanto noção de que compra tudo, né? E sim, o dinheiro compra muitas coisas, eu acho que abrigo, amigos, comida é essencial, ar, né? O ar é a coisa mais essencial
que tem, mas você tem um lugar para dormir, amigos, para comer. Eu acho que tem muitas coisas mais que a gente pode conseguir além disso, né? Mas a que custa, né? Como é que tá a natureza, como é que estão as relações? A gente olha o mundo que uns tem tantos e outros tem tão poucos, né? A gente meio que não quer olhar, a gente aceita, mas não sabe o que fazer com aquilo também. Será que o sucesso para mim não é eu trabalhar em alguma causa, eu ajudar aquilo e não simplesmente eu estar procurando mais dinheiro, além do mínimo ali, né? Pô, conseguir esse mínimo e ajudar quem não tem esse mínimo, ou ajudar, assim, que mundo que a gente quer viver, né? O episódio com o Siddhartha Ribeiro, do podcast, ele comentou, né? A gente quer viver nesse mundo cinza e fedorento, né? Onde a gente quer viver, como a gente quer viver, com que natureza a gente quer viver, com que pessoas a gente quer viver, o que é sucesso para você. E eu me questiono também, o que é sucesso para mim, e constantemente eu vejo que, por mais que eu caia nos padrões, o fato de se lembrar, de se questionar, é o que pode mudar tudo. Então fica meu convite para vocês se perguntarem o que é sucesso para você e o que você precisa da vida que você está hoje e para uma vida de mais sucesso. Será que realmente é mais dinheiro? Será que realmente é outro trabalho? Será que não é outras áreas da vida para você equilibrar? Muitas vezes a gente projeta tudo no dinheiro, né, na escassez, né, nesse medo ancestral que a gente tem da escassez, da falta, mas será que é isso mesmo por trás que você não se sente bem sucedido, né? Eu gosto muito da metáfora que um professor meu me fala, que é o mendigo sentado no pote de ouro, né? Muitas vezes você tem saúde, você tem amigos, você tem família, você tem ali bons relacionamentos, você tem tudo, mas você está naquela busca do mais, né? Isso vale para pessoas que ganham pouco, para bilionários, assim, né? Que acontece de estar nesse padrão de comparação e às vezes não está feliz, não está bem realizado com aquilo, né? Muitas vezes conquistou muitas coisas, e se olha para a sua jornada, você conquistou muitas coisas, mas você quer mais, né? Então, se questionar sobre isso, né? Sobre se querer mais, sobre o que é suficiente. E essa ideia que a gente tem, né, de crescimento econômico, né? A gente mede os países sobre crescimento econômico. Então, o crescimento econômico é a métrica, né? Será que não deveria ser natureza, ou bem-estar, ou saúde? Como é que está a saúde, né, das pessoas? Saúde física, saúde mental, paz de espírito. E eu não quero nem entrar em questões filosóficas ou espirituais, mas simplesmente uma auto-observação mesmo, né? Tô feliz, não tô feliz? Umas crenças, né? Não mereço ser feliz. Muitas vezes isso é simplesmente a gente está tentando se adequar a um padrão da sociedade, desse inconsciente coletivo, baseado no medo da escassez, no medo do não pertencimento, da busca pelo sucesso externo, e a gente se desconecta do que é bom pra gente, né? Então esse é meu convite para você refletir sobre isso. E você acredita realmente que crise pode ser uma oportunidade? Na hora da crise eu não costumo acreditar muito não, assim, na hora que eu tô ali mal, né, eu não consigo ver isso como uma oportunidade. Depois, com outro olhar, eu olho na minha vida e vejo que essas crises foram oportunidades, né? Por exemplo, a crise que eu tinha durante o banco, eu trabalhava no banco, era um funcionário que estava num lugar que não estava feliz com o trabalho, com o dia a dia, até tinha um reconhecimento financeiro, mas não tinha esse reconhecimento da vida mesmo, né, de me sentir vivo, assim. E aí o que eu tive no banco foi uma úlcera, né, foi uma situação no estômago que refletiu no meu corpo, né, então eu tive que tomar por muito tempo omeprazol, que é um remédio que ficou até natural, assim, pra galera do estresse, né, e eu considero que eu era da galera do estresse mesmo, assim, né, tomava às vezes 10 cafés por dia, né, muitas vezes eu ficava no banco até muito tarde, finais de semana, à noite, então eu vejo que tá nesse lugar e não tá feliz, me refletiu no meu corpo, né? E eu comecei a me questionar sobre isso e meu grande sonho era viajar, então aquilo foi um empurrão final que eu precisava para pedir demissão e viajar. E muita gente tá nessa situação, né, de estar num lugar que não tá feliz, mas aí vê, né, assim, puta, mas como é que eu vou fazer com grana, né? Como é que eu vou fazer se isso aqui der errado, né? Essa mudança que eu quero fazer? Então tem alguns medos, eu vejo, que eles são muito reais, né? Tipo assim, puta, eu vou sair daqui, eu vou me jogar nesse desconhecido, como é que eu vou pagar as contas? Tipo, como é que vai ser isso, né? Então, olhar para isso com esse sentido de não sei o que eu vou fazer, mas eu posso aprender, tem gente que já fez, existe hoje essas possibilidades, existe muito mais provas e evidências hoje do que tinha antes, então no mínimo se questionar e começar a olhar isso como uma possibilidade real. E aí depois eu fui empreender, e aí mesmo empreendendo com propósito, né, estando num lugar que eu gostava e estando fazendo uma atividade que me fazia sentido, eu tive um burnout, que era um estado de depressão. Então ali para mim eu não tinha motivação, não queria sair da cama, e eu queria, assim, não conseguia responder o e-mail, assim, era difícil para mim. Eu lembro que eu ia pro yoga, assim, tentar fazer yoga, mas os pensamentos não me deixavam em paz, assim, então eu parava, eu não conseguia me concentrar, assim, em nada. Eu vejo que foi muito quando entrou nessas conversas mais de contratos, de investimentos, eu vi que isso era parte do sistema capitalista, né? Parte do mundo que a gente vive hoje, né? E aí eu comecei a questionar essa questão de sucesso, né? E quando eu vi a empresa indo bem e essas coisas acontecendo, tem uma autossabotagem também. Acho que às vezes eu vejo que uma autossabotagem
de eu não quero fazer parte de um sistema, que eu vejo tantos problemas nesse sistema, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou mudar as coisas, né? Então acredito muito em mudar as coisas de dentro para fora, de dentro do sistema para fora, mas hoje eu consigo reconhecer isso. No burnout, na depressão, eu vejo que eu não tinha energia, então realmente eu precisei de ajuda externa nesses casos. E a ajuda externa, muitas vezes a gente tem vergonha de pedir, porque parte da pessoa bem-sucedida é aquela que não pede ajuda também. Então o nosso conceito de bem-sucedido, ele é muito prejudicial. Ele envolve você passar uma boa parte da sua vida fazendo alguma coisa que você não quer, ele envolve você não cuidar da sua saúde, ele envolve você estar sempre ocupado, ser algo positivo, e é uma coisa que a gente não se questiona, né? Relaxamento acaba sendo celular, multitarefa é uma coisa básica hoje, todo mundo tem que fazer isso, você tem que estar conectado, você tem que estar responsível, você tem que, e isso é devastador, né? Então a gente nunca teve tantos casos de ansiedade, depressão como a gente está tendo agora, é uma coisa não falada, fica em silêncio, e esse medo, né? Então eu estou num lugar que eu não quero estar, não tenho dinheiro para sair, com quem que eu falo, o que que eu faço, é muita incerteza, e aí muitas vezes a gente não quer olhar para isso também, né? A gente quer estar no prazer, né? Prazer é vida, né? Então a gente acaba fugindo, né, para seja excesso de álcool, excesso de comida, ou compra, ou a gente fica distraído com várias coisas, Netflix, e não atua nesse problema, né? Então a gente não age na raiz do problema, esperando que soluções aconteçam. Então acho que primeiro começar a acreditar nessa possibilidade e depois começar a fazer, né? Existem realmente hoje muitas evidências que é possível você ter uma vida bem-sucedida nos seus padrões. E se o seu grande objetivo eu quero comprar uma Ferrari, preciso de muito dinheiro, então sim, faça isso, vai atrás de muito dinheiro e às vezes você vai realizar isso, porque se você não realizar, você vai ficar sempre pensando que é a Ferrari que você queria. Então comece a se questionar se pode ser que a sua felicidade seja baseada num outra coisa que não é a Ferrari, por exemplo. Se não, realmente a Ferrari é a sua felicidade, então você vai atrás dela. Mas se questiona mesmo, sabe? Profundamente, não simplesmente agindo assim. O que eu quero mesmo? O que eu vou ter que fazer em troca por isso, né? O que me faz feliz de verdade? Se eu entregar minha vida inteira para conseguir isso lá, eu vou estar feliz? Essa questão do planejamento, o Amir Klink traz muito bem, trouxe muito bem aqui no episódio do Abrindo Caminhos. Planejar não é você ter ali uma planilha com tudo o que vai acontecer na sua vida, mas é você saber reagir de acordo com diferentes situações. Se você planejou tal coisa, não significa que aquela coisa vai acontecer, significa, se isso não acontecer, o que eu posso fazer? E o Amir Klink, né, com 100 dias ali viajando da África até a Bahia e tantas experiências que ele teve, ele contou no episódio, ele deu uma aula sobre planejamento, né? O que é planejar de verdade, né? Então, é pensar nesses cenários. Então, acho que uma boa forma de sair desse lugar que você está, de estar no sucesso baseado no que o sucesso para outras pessoas, estar numa crise, estar infeliz, não estar conseguindo agir, se tal coisa acontecer ou não acontecer, o que você vai fazer? Então, trazer essas possibilidades, né? O que você pode fazer, qual que é o seu maior medo sobre isso, o que é o pior que pode acontecer se você fizer isso, o que é o pior que pode acontecer se você não fizer, o que você pode fazer diferente, quem pode te ajudar, quem você pode ir atrás que já fez isso, para quem você pode se comunicar e trazer, você pode escrever mais sobre isso, tangibilizar, porque muitas vezes é um pensamento pequenininho que a gente não dá muita atenção, a gente conecta direto com as dificuldades que tem para fazer aquilo e esquece das potencialidades, né, do que é possível. Então é realmente um medo que a gente tem de brilhar, um medo que a gente tem de acreditar na gente mesmo, baseado numa sociedade também focada nessa pressurização em fazer você produzir ao máximo, né? A escola é isso, né? Você levanta a mão para ir no banheiro, todo mundo tem que ficar ali X horas, né? X matérias igual para todo mundo. Então é treinada para esse mercado de trabalho robótico, né? Que te coloca em caixinhas, você tem que seguir tal caixinha e não permite a criatividade, né? E eu acredito que uma das grandes habilidades que você precisa ter agora é a criatividade. Criatividade, intuição, capacidade de improvisar, se adaptar, porque o mundo está mudando, está todo mundo vendo, está mudando rápido, e quem conseguir se adaptar mais, eu acho que é quem vai estar mais preparado. Não quem tem mais diplomas, ou na faculdade XY, ou tem X anos de carreira. Eu acho que isso é do mundo que está mudando, né? Da geração do ter mesmo, que precisou ser daquele jeito, daquela maneira. Mas hoje em dia, essa geração a mais nova que está vendo está ficando muito evidente, né? Essa busca por propósito, por realização pessoal, nos termos de cada um, né? E precisa envolver proteção do meio ambiente, precisa envolver redução das desigualdades sociais, não tem como fugir disso, galera. Por isso que quanto mais direcionado por uma missão, cada um seja, que te toca, eu acho que mais chances tem de dar certo, porque o que é dar certo, né? Dar certo, de novo, é acúmulo de dinheiro, é outra estratégia, mas se o dar certo para você é felicidade, é equilíbrio, aí eu acho que existem outros níveis para a gente conversar. E muitas vezes quem está no nosso caminho é o ego, né? Tem até um livro que ficou famoso do Ryan Holiday, que é o Ego é o Inimigo, né?
Eu não acredito que exatamente o ego é o inimigo, ele é parte dessa experiência nossa aqui na Terra, mas ele precisa sair do trono, né? Ele precisa sair do controle. Hoje, nosso ego vive no controle, né? E ego é aquele mecanismo que faz a gente se comparar, a gente se maltratar, se culpar, tudo que tira a gente da presença, né? O que leva a gente para ansiedade, o que leva a gente para outros momentos que todos nós temos, ele é essencial aqui. Mas o que acontece é que a gente tem que ter atenção com ego, e atenção significa atenção. É simplesmente a gente estar atento, estar presente, aí não tem ego, né? Então a atenção, a presença ali, é o que faz essa ideia de que eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou me comparando o tempo todo, né? Muito no formato dessas vozes internas, né? Que todos nós temos, né? De comparação, de isso e aquilo, qual que é a imagem que os outros vão ter de mim, né? Que imagem que eu tenho de mim. E se comparando constantemente, você até quer ver os outros felizes, mas você quer ver desde que você esteja um pouco mais feliz, né? Então aí você sente às vezes um sentimento de inveja ou de medo e você se culpa por isso, você se paralisa. Então é aceitar todas essas dimensões do ser mesmo. Então acredito que inteligência emocional é um fator de sucesso. É você realmente aceitar o ambiente, como o André Baldo, né, trouxe no episódio sobre a filosofia como forma de viver a vida, né? Amor fati, né? Aceitar o destino, mas agir, né? Então, eu acho que essas duas partes são importantes, a aceitação e a ação. Então não tem sucesso, eu acredito, sem aceitação e sem ação consciente, um sem o outro, né? Se você está agindo sem parar, será que você é bem sucedido de verdade? E se você está só ali na projeção, né, do sucesso futuro, será que é isso, né? Será que não tem uma maneira melhor de viver a vida que envolva uma simplicidade e uma felicidade agora? Sucesso para mim é custo fixo baixo, por exemplo. Você ter custo fixo baixo, simplificar a sua vida, te traz liberdade para você ser bem sucedido de fato. Então para mim é simplificar a vida, se adaptar, manter custo fixo baixo, não esquecer de conectar com a intuição, olhar para os padrões de comparações e liberdade. Outro dia um executivo muito bem sucedido, viajou para vários lugares, me falou, fui para quase todos os países do mundo a trabalho, mas eu não tive liberdade na minha vida. Isso me tocou assim como, o que é sucesso, né? O sucesso, será que não tem mais a ver com a liberdade, com o amor, do que com acúmulo de dinheiro, trabalho, né? Quando você tiver para morrer ali, né? E agora a pandemia fez a gente refletir sobre várias coisas, né? O que você quer ter vivido, né? Que experiência você quer ter tido na vida? São seus sonhos ou é aquele relógio mais caro, ou é aquela promoção no trabalho, né? E aí muita gente também pensa, sonhar é fácil, né? Mas a minha situação agora, que eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu sou muito velho, eu sou muito novo, não é para mim, né? Então existe uma crença que não é para mim. Então, primeiro é olhar por essa crença, né? Não é para mim. E existe uma crença muito forte que você não consegue. Então, enquanto essa crença primeira não for mudada, é muito mais difícil ter transformações concretas que chegam nesse sucesso de verdade, né? Então, o convite que eu sempre faço é olhar mais para dentro, né? Se perguntar, né? O método socrático, até que se diz na filosofia, que é se perguntar o porquê, né? O Ricardo Semler, que é uma pessoa que eu gosto muito, escreveu um livro, Virando a Própria Mesa, que ressignificou muito meu conceito de sucesso. Ele traz muito essa questão do se perguntar por quê, né? Por que você vai fazer isso, né? Por quê? Porque vai mais fundo no porquê, né? Então vai mais fundo no porquê que você está fazendo o que você faz. E te agradeço demais por estar aqui com a gente hoje, falando sobre sucesso, falando sobre ego, falando sobre comparação, sobre compartilhar mais os meus exemplos pessoais sobre isso. E te agradeço pela atenção, pela escuta e desejo muito sucesso para você nos termos que sucesso seja para você e torço para que eles tenham a ver com uma proteção do meio ambiente, com uma redução de desigualdades sociais e com uma conexão com o seu ser mesmo. Torço por isso mesmo. Valeu, galera!